Oi, esse vídeo é para você que é profissional de saúde e também acha que tem alguma coisa errada aí na maneira como as coisas estão sendo gerenciadas na saúde, principalmente na prevenção. O que eu tenho para comentar aqui com vocês hoje é sobre quais as ferramentas que não te contam que você poderia estar utilizando e que isso podia estar fazendo uma grande diferença nos tratamentos que você utiliza. Eu sou Andréa Alves de Araújo, sou nutricionista e master terapeuta em ortomolecular. Eu ministro cursos de terapia ortomolecular. Tem várias técnicas que a gente utiliza e que faz uma grande diferença em qualquer das ferramentas que a gente vai escolher para atender aquele nosso cliente, o nosso paciente. O que acontece hoje quando você vai ver os relatórios sobre saúde, saúde da população e os próprios artigos, né? Os artigos eles estão muito voltados, né, a tratamento de problemas cardíacos, câncer, é, aquelas síndromes metabólicas, diabetes, porque acomete demais a população. Se você for olhar os remédios mais vendidos, são os remédios que vão tratar de depressão, de diabetes, de colesterol, os medicamentos que vão melhorar a parte, qualquer um dos sintomas e de comorbidades da obesidade, porque é algo que comete muito a população, é muita gente com esse problema. A última vez que eu vi as pesquisas, se fala em 50% da população em sobrepeso no Brasil e mais de 36% de crianças com sobrepeso no Brasil. O panorama mundial é muito pior, dependendo do continente, dependendo do país. Então, são pessoas que carregam comorbidades por causa da obesidade e que essas pessoas elas têm o seu nível de saúde de vida muito deficiente por causa de. Por quê, na verdade? Por quê? Não existe uma causa. Mas se houvesse prevenção, se houvesse uma visão mais ampliada, mais holística do ser humano, você conseguiria sim manejar todos esses problemas, mesmo que eles sejam genéticos. Tá aí, gente, a ciência tá aí mostrando pra gente que a genética se modula com nutrição. Sim, você não está fadado a ter o problema de doenças e de qualquer problema da sua família, você não está fadado a isso, mas você está fadado a se cuidar para não ter este problema. Você tem que tomar ações para não ter esse problema. Você, como profissional, precisa ter esse olhar para você alertar e você prevenir os problemas que podem ter o seu paciente ou o seu cliente, porque senão você está fazendo um trabalho com uma perna só. O trabalho não vai evoluir da maneira como você quer e com a perspectiva daqui a 5 anos está melhor, daqui a 10 anos está melhor e de você tirar a pessoa desse futuro que ela teria se ela só confiasse nos medicamentos e nos tratamentos pós-sintoma. Infelizmente é isso que chega pra gente, pessoas com sintomas. Como é que a gente poderia estar lá no comecinho, já instruindo e já fazendo essa educação? Seria lá com as crianças. Aí você pega a criança, isso já aconteceu de eu trabalhar em locais assim, em creches, e você pega essa criança e você faz todo um trabalho educacional dessa criança. Você vai com um olhar diferente, você não ouve nada do que as pessoas estão falando de ela só come isso, ela só aceita aquilo, porque ela só come arroz, então eu só dou arroz. Você não olha nada disso, você faz toda uma educação, você faz teatro, você mostra as coisas, você bota para cheirar, você coloca para picar, para amassar com a mãozinha, você faz técnicas para que essa criança ela olhe diferente para os alimentos. Você mostra como os animais comem, os animais mais fortões e não sei o que. Você usa várias técnicas de educação alimentar. Aí essa mesma criança que você trabalhou com ela ali, ela vai chegar em casa e ela vai ter fast food para comer. É mais gostoso, porque tem mais açúcar, mais sal, mais gordura. É isso que dá sabor para as coisas. Aí vai chegar aquela coisa cheia de molho, vai chegar aquela coisa cheia de açúcar, cheia de doce. Essa criança ela vai querer saber do brócolis, ela vai querer saber da ervilha, ela vai querer saber da alface, da couve, né? Então a educação teria que começar lá atrás e trabalhar com as famílias. Isso seria um mundo mais perfeito, né? Que a gente já tivesse dentro da escola, que é uma coisa que o que você faz todos os dias? Desde quando você nasce, você respira, você come, você dorme.
Você tem coisas básicas que não são ensinadas com a melhor maneira de você levar aquelas coisas. E vai levando de qualquer jeito, né? E aí você, quando chega uma certa idade, você começa a ter o prejuízo disso. E nós, como profissionais, a gente recebe essas pessoas e a gente precisa ter ferramenta para a gente conseguir tirar essa pessoa desse futuro tão sombrio. De você olhar para aquela pessoa, você olhar ela como um todo e você dizer, olha, nesta área aqui está sendo os gatilhos do seu problema. E você hoje, de verdade, seja brutalmente sincero com você. Depois de você ter feito faculdade, depois de você ter feito vários cursos, depois de você ter lido vários livros, você de verdade, com as ferramentas só do seu trabalho, você consegue olhar holisticamente o teu cliente, o teu paciente, você consegue chegar no ponto, você consegue ser cirúrgico de você ter as perguntas, você ter as ferramentas, você ter a maneira correta, o diagnóstico correto para você chegar de verdade naquele ponto que vai fazer a grande diferença para a pessoa. Então, o que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos ter muito mais maneiras de você gerenciar a tua própria saúde e a saúde das pessoas, porque nós somos muito ricos em detalhes, nós somos muito ricos. Cada um tem um ambiente, cada um tem uma maneira de o que gosta, o que não gosta, cada um vem de uma família, de uma mistura, de uma miscigenação, cada um tem características muito próprias, a gente precisa ter esse olhar ampliado. Eu lembro que nas primeiras aulas que eu tive sobre anatomia, que foram as coisas básicas, assim, como que a gente anatomicamente já é diferente dependendo da raça, dependendo da cor. A gente é diferente, os ossos são diferentes, as necessidades, as enzimas, a maneira como que você vai lidar da alimentação daquela pessoa também tem a ver com a ancestralidade dela, também tem a ver com a raça dela. Então, olha, desde onde que a gente precisa ter toda essa visão. Até a gente está se reciclando completamente agora, porque nós estamos com pessoas. Lembra quando a gente vai comprar? Sabe quando a gente vai comprar ração de gatinho, de cachorro? Você chega lá, tem o indoor e o outdoor. A gente tá indoor agora, tá todo mundo dentro de casa. A gente passou um ano, mais de um ano, a gente já tá agora em julho de 2021. Tudo começou em março de 2020. Quanto tempo que a gente tá em casa? Então a gente tem um ambiente, a gente tem luz, ó, aquela luzona aqui na cara, gente. A luz na cara. A gente faz isso, a gente tá deitado na cama, a gente tá com luz na cara. A gente tá dentro dos locais, a gente tá com as crianças dentro, tendo aula dentro de casa. Então você tem que ter a base de tudo, que é onde você, claro que você aprendeu muito onde você foi buscar uma profissão, principalmente em saúde, você aprendeu muita coisa, vai precisar sim dessa base. Mas a gente precisa se reciclar, a gente precisa ter mais ferramentas. Como que agora eu posso lidar com esse ser humano novo pós-Covid? Como eu vou lidar pós-pandemia? Como eu vou olhar, como é que tá uma criança que nasceu nisso? Como é que tá uma criança que foi bruscamente tirada da sociabilização e tá agora inserido nisso e tá voltando e tá com medo? E esses pais e os avós e os trabalhadores, as pessoas que perderam seus negócios e as pessoas que perderam seus trabalhos e as pessoas que estão começando um trabalho novo cheio de incertezas, de dúvidas. Essas pessoas, o comportamento emocional delas precisa ser trabalhado antes de você entrar com qualquer técnica mais científica que a gente chama. Antes de você entrar com medicamento, antes de você entrar com uma coisa mecânica apenas física, corporal, antes de você entrar com suplementação, antes de tudo, como é que a gente acerta essa parte emocional da pessoa e comportamental da pessoa com técnicas simples. Você não precisa ser formado em psicologia para você fazer isso, porque a gente utiliza de produtos vibracionais, a gente utiliza oligoelementos, a gente utiliza minerais e vitaminas indicados para aquele tipo de comportamento, para o próprio corpo da pessoa se reequilibrar. Então, o corpo está ação, a mente está ação, lembra disso? Se o corpo não está são, a mente não está sã. Se o nosso intestino, ele é o principal órgão, não é o cérebro, gente.
não é o cérebro. O cérebro está percebendo as coisas que estão acontecendo ali, dando comando. Ele precisa de informação para ele dar comando, para ele funcionar. Ele precisa de informação que vem do próprio corpo. Se o corpo não informa para ele, cara, preciso disso, ele não dá o estímulo para você. Tá todo mundo trabalhando em sinergia. Então não existe um mais importante do que o outro. Tá todo mundo em sinergia, mas o intestino é o cara que ele vai absorver, ele vai ver que nutriente que tem, que nutriente que tá faltando, ele tá ali com mais bactérias do que células que você tem no teu corpo, são bilhões de bactérias ali, que também estão em simbiose com você, que se elas desequilibrarem o seu emocional, vai junto por água abaixo. Sim, sabe, descarga, sabe? O intestino final dele lá, aquilo que vai, tá. Dependendo de como tá esse seu final de digestão, está o seu cérebro, está o seu emocional, está o seu sono. Então, entender disso, entender, claro que aqui eu tô falando para vocês muito superficialmente, né? Eu tô até dando dicas, sim, vai cuidar do seu intestino, você melhora a sua cabeça. Dicas simples, práticas, que você já pode começar no seu dia a dia. Mas é claro que aprofundar isso, a gente entender como isso fisiologicamente funciona, substâncias que vão fazer essa melhora, é claro que é dentro de um contexto do curso. Você tem aulas e aulas para você chegar até nisso. Mas aqui, no simples, começa a abrir sua cabeça para isso, começa a ler sobre isso, a desbiose intestinal, o bioma intestinal, como que isso está sendo estudado, isso está sendo trabalhado para tratamento de Alzheimer, tratamento de Parkinson, sim, senilidades, problemas de memória, isso já está em artigos científicos, tá? Então não é uma viagem, não é uma coisa, isso daí é os chineses que falam, isso daí é o pessoal do holístico que fala. Gente, nós estudamos as terapias mais tradicionais, mais antigas que existem neste mundo. Então a medicina é algo novo. A medicina é nova. As terapias são antigas, são tradicionais. E nessas terapias já se utilizavam coisas que agora está se redescobrindo, está se aprimorando, virando cápsula e cobrando de você um absurdo, que é o que tem dentro da comida, tem dentro do alimento, que a sua avó falava. E agora você vai lá e você compra, eu não vou falar, tá encapsulado lá, coisa que você poderia estar comendo na sua comidinha. Isso é uma ferramenta de você poder, aquele teu paciente, por exemplo, eu dei o exemplo no fisioterapeuta. Você imagina você pegar, fisioterapeuta, você pegar o teu paciente que tem dor, que tem inflamação crônica, que tem artrite reumatoide, que tem artrose, degenerações, você pegar essa pessoa e você poder acertar a comidinha dessa pessoa e ela dizer para você em 15 dias, 20 dias que ela não tem mais dor, você tirar os alimentos acidificantes dessa pessoa, que é o que tá deixando o pH do sangue dela ruim, e ela conseguir melhorar porque não tem mais ataque nas articulações dela, você tá com a alimentação fazendo essa modulação. E é claro, junto com o que você tá utilizando, os exercícios, os aparelhos, qualquer técnica que você esteja utilizando para melhorar essa pessoa, e você está dando um up no seu tratamento, porque essa pessoa ela vai ter resultado e resultados duradouros, está fazendo regeneração. Vamos lá, vou dar uma diquinha para vocês. Os médicos utilizam isso também, glucosamina, condroitina. Qual que é a base disso? Formação de cartilagem. Quanto tempo que leva para eu formar de novo todas, de coluna, de tudo? Você tem que tomar 2 anos. Não é tomar 3 meses e falar assim, nossa, para mim não funcionou. Inclusive tem mais ainda, tem muito mais absorção, esses que são feitos de frango, de galinha, porque esses são feitos de condroitina e glucosamina, tem lá peptídeos de produtos marinhos, tem também do boi, né? Então, para quem para o vegetariano já não serve, né? Para as pessoas que têm uma alimentação onívora, serve esse tipo de suplementação. Mas tá, eu não posso, sou vegetariano. O que você vai utilizar vegetariano? Agora, André, o que eu faço?
aprende como funciona a fisiologia, claro que o fisioterapeuta vai saber o que contém nessa cartilagem, o que estimula elastina, vitamina C, ácido hialurônico, é o MSM, que é metilsulfato metano do enxofre. A gente precisa entender a fisiologia da coisa para poder ter ferramenta e fazer a suplementação certa na hora certa. Mas você tem que estar trabalhando outros aspectos. O que levou aquele ser a ter artrite reumatoide ou ter qualquer tipo de problema não é a mesma coisa que levou o outro, que levou o outro, que levou o outro. Uma vez uma senhorinha falou isso para o meu amigo que é um médico homeopata. Ele fala assim: bom, a senhora tem essa dor no ombro direito também, né, senhora? A senhora já tá com 80 anos, né? Então existe um desgaste. Então é normal essa dor que você tem aí no seu ombrinho direito. Ela falou: sim, o doutor, meu ombro esquerdo tem 80 anos também e ele não tem dor. Então, pá, tá, senhorinha, ó, óculos escuro. Essa senhorinha, para mim, foi uma lição de vida. Você não pode falar é normal. A gente não nasceu para ter dor, a gente não nasceu para ser doente, a gente não nasceu, não, gente. A gente nasceu para estar na nossa plena forma. Então, cada um aí dentro da sua área, se você tiver mais ferramenta que você puder dar um up nos seus tratamentos, por que você está parado e não está fazendo? Por quê? É o que eu digo, assim, a gente tem muita informação, a gente às vezes não sabe o que fazer com toda essa informação jogada, mas eu tô o tempo inteiro falando isso para vocês, isso aí tá no meu conteúdo, eu tô dando várias informações, e é claro que para você se aprimorar e realmente você ser um profissional dessa área, você precisa estar dentro de um curso que tem uma didática para você saber, comece aqui, aí você vai para aqui, vai para lá, né? É assim que funciona. Ok? Mas você precisa tomar atitude, você precisa escolher de verdade. É você fazer a diferença, não ficar olhando o que está errado na saúde, não ficar olhando o que está errado no SUS, não ficar olhando o que está errado com a medicina, com os médicos, Não! Existem profissionais e profissionais, e você vai querer ser qual profissional? O cara que está com a mente aberta e que vai absorver novas ferramentas e que vai fazer a diferença na saúde de um por um, que aí você tá fazendo uma grande diferença já. Essas pessoas vão se tornar apaixonadas pelo seu tratamento, vão trazer outras pessoas para você, você vai se tornar referência. Porque eu lembro, por exemplo, quando eu fui ter a minha segunda filha, eu tinha sofrido muito no meu parto na primeira, mas muito, né? Também eu tive com 16 anos, no hospital público, sabia nem o que estava acontecendo ali. Então, realmente foi uma coisa, um trauma para mim. Quando eu fui ter minha segunda filha, eu falei, eu não quero saber, não quero tomar uma anestesia para apagar, para desmaiar. Me desmaia, que eu não quero mais passar por aquilo, não. E eu fiquei com obstetra até o 7º mês de gravidez. E eu comecei a sentir assim, sabe, você tem que ter um negócio com o seu obstetra, né? Ele é mais importante que o seu marido aí, tem umas horas, né? Aí eu não tava sentindo um pouco assim. Conversei com uma amiga minha também, que é médica ortomolecular, e ela me indicou, porque ela falou: eu não trato de grávida, vocês são chata pra caramba, não trato, não dá. Eu te mando sempre pro meu professor, que é um professor da faculdade aqui, da Fundação do ABC, maravilhoso, mandou pra ele. E eu toda assim, né? Ai, cara, esses caras muito convencional, não é muito minha cara, né? Eu sou de aquário. Aí, ok, cheguei nesse cara. E na hora que eu entrei na sala dele, a música suave, um ambiente acolhedor, um incensozinho ligadinho ali, e ele com uma voz tão gostosa, ele com uma voz tão suave. Eu tava no 7º mês de gravidez, totalmente lá, altiva, certa do que eu queria. Eu quero uma cesárea, não quero nem ver nada. E ele me convenceu, com aquela conversinha mole dele, ele me convenceu de que o que eu estava tomando aquela atitude, tudo bem, poderia até tomar, quais as consequências, quais as vantagens. E olha, gente, para me convencer de alguma coisa, o cara tem que ser muito bom. E ele me convenceu a fazer parto normal e eu tive não só essa filha, mas outra filha com ele. Infelizmente, eles nos deixou agora em maio. Fiquei extremamente chateada. Semana passada chorei pra caramba, porque ele era mais do que um médico, né? Então, ele colocou minhas filhinhas no mundo e me convenceu de verdade que existem profissionais e profissionais. A gente não pode generalizar.
Então, esse cara, ele era professor da fundação do ABC. Ele teria tudo para ser uma pessoa com uma totalmente parada convencional. E eu disse para ele o dia que eu queria, que eu ia ter os filhos, porque era o dia de virada de lua, tal, né? Que é uma coisa também que eu acredito bastante, né? E ele falou, não, ok, tudo bem. Se você acha que é assim, tudo bem. Isso é incrível. Isso é incrível. É você escutar o que teu paciente está falando, você escutar o que aquela pessoa, ela realmente é importante para ela, que vai fazer o sentido para ela, porque não tem como dar errado. Não tem. E ter ferramentas para isso. Então, seja o profissional que vai fazer realmente a diferença na vida das pessoas. E você precisa estar colocando mais ferramentas, colocando mais opções, colocando mais conhecimento na tua vida para você conseguir alcançar isso com segurança. Porque você ficar lendo um livro, você não conversar com pessoas que têm prática sobre isso, qual que é a grande diferença de você fazer um curso e de você apenas ler um livro? É claro que tem pessoas que são geniais, né? Pessoas que são muito fora, assim, muito além, né, das pessoas comuns. Mas eu tô dizendo pessoas assim, como eu, como você, que você tem alguém que fala, eu fiz, e quando eu vi tal caso, eu fiz assim, utilizei essas ferramentas. Naquele conjunto de coisas que você tem, você começa a entender como que você pode ter segurança de você utilizar aquelas ferramentas. Essa é a grande diferença de ler um livro ou fazer um cursinho de final de semana. Foi me dar as lágrimas no olho, tá? Meu nariz. Mas eu não tenho papel aqui. Com licença, ó, disfarçadamente. Então, você ter o livro, você ter os vídeos, você ter, sabe, coisas jogadas assim, e de você ter alguém que realmente tem prática. Gente, eu tenho 21 anos de prática nisso, né? Isso de terapia ortomolecular, fora as outras terapias, as outras coisas que eu faço. Então, você ter alguém que tem essa prática, alguém que pode realmente supervisionar o que você tá em dúvida, olhar para você também como um terapeuta. O que que é que esse meu aluno quer? O que que é que essa pessoa está em dúvida? O que que essa pessoa aqui eu posso estar auxiliando ela? Então, você ter alguém que faça isso com você, ter alguém que tem essa troca com você, ter um curso que tem uma didática que realmente vai te mostrar desde o começo os resultados, já com resultados e já com prática, para você já começar a investir e já estar tendo o retorno. Essa é a grande diferença. Então, tenha muita. Olhe direitinho o que você vai escolher para você fazer, mas de verdade a gente precisa se reciclar, a gente precisa ter esse olhar holístico. Até o SUS tem as terapias integrativas, porque a gente sabe que não está funcionando convencional. Nós estamos tendo uma grande mudança na atitude, comportamento emocional das pessoas, a saúde das pessoas. A gente não pode ficar parado esperando que alguma coisa aconteça. A gente já está aí com tudo na mão, é só escolher e começar realmente a fazer alguma coisa que você já pode praticar e que você já pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então eu te convido a conhecer mais conteúdo, olha minhas coisas no YouTube, olha os meus posts, os meus conteúdos que tem aí no Instagram, aprende um pouquinho ali, tem várias dicas para você e segue aí que a gente tá sempre cheio de informação, cheio de conteúdo para passar para você. Vejo você então no meu curso, hein, gente, de terapia ortomolecular 2.0. Um grande beijo.